Fala pessoal, aqui é o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM, e esse é o podcast Vamos de Vendas. Esse podcast, para quem já está acostumado a ouvir a gente aqui, é para quem quer levar suas operações de vendas para um outro patamar. Vendas complexas, operações bem estruturadas. Então, toda segunda-feira tem um episódio novo aí na sua plataforma de podcast favorita. Então, se você está acostumado a ouvir a gente, não deixa de favoritar, ligar o sininho, dependendo do aplicativo que você usa, e principalmente não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Segue aí, @ZorroBrasil, Vamos de Vendas Podcast, e não deixa de me seguir também, @GuPagotto. O nosso episódio de hoje vai ser sobre desmistificando o papel do CRO. E para isso, a gente não poderia deixar de trazer uma pessoa que é Chief Revenue Officer, uma carreira incrível no mundo de vendas, de marketing, de tecnologia, de canais. Então, nossa convidada de hoje, Marilena Cancelliere, começou a carreira no varejo, passou por marketing, foi para vendas, foi para o mundo de tecnologia, trabalhou com canais, RD, TOTOS e hoje está na posição de Chief Revenue Officer no grupo Tocato, que é um Trusted Advisor para soluções de dados, de business intelligence. Então, ajudando muita gente nesse mundo que a gente vive hoje de inteligência artificial, que sem dados não tem muito o que fazer. Mari, super obrigado por estar com a gente aqui nesse podcast. Feliz de estar com você finalmente presencial, né? A gente se cruza em aeroportos, mas finalmente conseguimos sentar para bater um papo aqui. Obrigada pelo convite, estou super orgulhosa aí de participar com vocês. E foi bem isso, né, a gente se esbarrou várias vezes em momentos aí de eventos e aeroportos da vida, mas que bom, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Da sua trajetória, né? Depois a galera que quiser te stalkear nas redes sociais facilmente consegue te encontrar. Mas para mim uma coisa que chamou muita atenção foi isso, né? Você começou lá no varejo, em marketing, né? Depois foi para vendas e foi navegando em várias áreas das organizações onde você passou. Eu lembro que eu tive um chefe, na época eu estava um líder, né? Na época que eu estava no LinkedIn, e ele me falou assim: Pagotto, para você ter crescimento na carreira, poder assumir uma grande operação de vendas, é importante você passar por todos esses papéis, porque você vai ver as dores de cada função, como que funciona na prática, trabalhar também com diferentes perfis de clientes. E a minha pergunta para você, para a gente começar a colocar aqui, esquentar essa temperatura, me conta, das áreas que você já passou, qual que você acha que era a função mais desafiadora para o comercial até chegar lá na posição de Chief Revenue Officer? Olha, essa pergunta ela é bem complexa, né, a gente escolher uma única área que seja mais desafiadora, eu te diria que é muito um olhar até muito individual, né, até porque nessa jornada tendo a minha experiência como um parâmetro para essa resposta, tem várias profissionais ali, né, desde o início da carreira, a profissional que eu sou hoje. Então, talvez lá no início eu olharia para o papel de vendas e falaria: "Caramba, como é difícil vender, né, como precisa de técnica, de ciência, né, para conseguir contornar uma objeção e sair do outro lado com um contrato". Mas hoje em dia a gente sabe que isso sozinho também não funciona, que tem todo um papel ali, né, de jornada de venda que começa lá desde a geração da demanda, de um pré-venda qualificando, né, de uma área de vendas, uma área de pré-venda técnica apoiando, Que hoje o depois pessoal chama de arquitetura, de engenharia de valor. arquitetura. Então, eu te diria que cada função tem o seu desafio. Eu te confesso que eu fico bem dividida, assim, de apontar para uma, dizendo que essa é a mais desafiadora. Acho que hoje todas têm desafio, é um desafio gerar demanda, é um desafio qualificar. Acho que hoje é um desafio a gente querer ser comprado, né, acho que a gente já está num momento que a gente não vende mais um produto, né, a gente trabalha a jornada desse possível cliente, né, ao ponto de ele querer comprar a tua solução, né, num nível de aproximação muito maior com a tua solução, para ser um cliente satisfeito lá na frente e ser uma massa de trabalho ali para um customer success. Então eu não consigo dizer qual é a mais desafiadora, né, Eu te coloquei numa saia justa, né, porque, muito pô, o CRO tá liderando todo mundo, aí você vai voltar pra empresa, pô, bem que você falou você falou lá, que a né. vida do SDR não é tão difícil, senta aqui agora, vamos fazer umas ligações, né. Exato. Mas mesmo tirando essa possível cobrança depois, eu refleti sobre essa pergunta e de fato todas têm muito desafio. E eu acho que tá também em constante mudança, né, nunca é um playbook estático, a gente vai descobrindo novos meios de fazer, novas frentes de fazer, então o aprendizado é sempre muito importante, né, tá sempre estudando, entendendo, praticando coisas novas.
Então eu te diria que não tem uma mais desafiadora. Talvez o maior desafio seja integrar tudo isso, que é o que a gente vai falar, né. É, Eu acho que a cola disso tudo seja realmente um grande desafio. e é interessante, né, quando eu comecei a trabalhar com vendas, só existia a posição de vendedor. Você prospectava, vendia, até no caso quando eu comecei já tinha uma função do pós-venda, né, na área lá que eu trabalhava era de gestão de relacionamento com clientes, o que era esquisito, né, porque eu também já falava com os clientes na venda. Mas o que eu vejo muito na Pipe Lovers, é isso que você acabou de falar, é o desafio de se reinventar todos os dias, de aprender e de ter conexão de negócios, né. Lá a gente fala de 4 pilares, que é visão de negócio, conhecimento técnico em vendas, relacionamento interpessoal e autodesenvolvimento. O mundo tá tão rápido, com tanta informação, que se você não conseguir se adaptar rápido para sua função, você não vai ter sucesso. Se você não tiver sucesso, você vai procurar outro emprego, você vai acabar saindo de onde você está e a sua carreira não desenvolve. Então, talvez de tudo isso que a gente falou aqui de pano de fundo e vai ajudar a gente nessa conversa sobre a função do CRO, é que as pessoas precisam ter muita velocidade de aprender coisas novas. Mas vamos lá para o tema de CRO. Eu fui olhar um estudo aqui do LinkedIn Talent Insights. Ele trouxe que o número de empresas com CROs, Chief Revenue Officer, ou o diretor executivo de receitas, subiu 73% desde 2020, né? Ou seja, é um número muito grande. Da época que eu estava lá, eu trabalhei no LinkedIn de 16 a 19, né? Esse número também já vinha crescendo bastante. Agora, muita gente tem dúvida. O que é o papel dessa função de Chief Revenue Officer? Tem empresa que é muito pequenininha, né? Tipo o CEO de e-mail, o cara já quer colocar um primeiro gerente, ele chama de CRO, que não é o caso. Tem empresas que são muito grandes, que a estrutura está tão montada com as unidades de negócio, com as filiais, com os gerentes, que não sabe muito bem como posicionar esse CRO. Então, eu queria que você orientasse, que contasse para nossa audiência qual é efetivamente o papel desse Chief Revenue Officer, né, e qual que é a importância dessa figura nova para as empresas, e não é apenas colocar mais um executivo lá em cima que aumentar custo na estrutura, ele tem um papel estratégico relevante. Eu te diria que, o principal papel de um CRO é fazer cola, né, e vou explicar um pouquinho o que que é essa cola. Eh, Numa estrutura e talvez o que você trouxe, né, lá atrás a gente tinha uma área de vendas por si só, e a área de vendas mesmo prospectava, a área de vendas vendia, a área de vendas se relacionava com o cliente, tentava vender de novo, então a gente ia concentrado ali numa única área todos os papéis. Na medida que a gente foi entendendo que cada etapa, cada papel precisava de uma ciência diferente, precisava de um playbook diferente, começou-se a construir essa visão mais segregada, e aqui é onde corre-se o risco de criar os silos, né. Então você tem verticalização ali da função, mas como que eu passo o bastão para a próxima, para que essa jornada seja uma jornada otimizada. Então o principal papel do CRO é essa cola entre as áreas, com uma visão de otimizar processo, entre as áreas que estão diretamente envolvidas com a geração de receita, e otimizar essa geração de receita, numa visão de atração, né, de novas demandas, uma visão de eficiência, de venda, de conversão, de retenção, de expansão, de renovação. Então é a jornada inteira de receita com uma visão de cola mesmo entre as áreas. E aqui é o grande segredo, né, de você conseguir numa reunião, numa discussão estratégica, conseguir enxergar aonde que as áreas precisam se conectar e como que eu faço essa engrenagem funcionar entre as áreas, para que esse processo tenha essa fluidez. Porque quando eu falo de jornada, é esse processo contínuo, e ele precisa ser, muito bem azeitado, porque do ponto de vista do cliente, eu estou falando de otimizar a experiência desse cliente. Do ponto de vista da empresa, eu estou falando em otimizar processo e maximizar receita. Então essa cola precisa ser muito bem feita, muito bem orquestrada. E ela acontece com processo, com tecnologia, com pessoas, então você precisa atuar nesses 3 pilares para que isso de fato aconteça. Então esse é o principal papel do CRO, né, é fazer essa engrenagem funcionar, para que no final eu tenha otimização de processo, maximização de receita. Ou seja, né, a figura do Chief Revenue Officer, ela tem uma função de dois lados, né? Eu preciso vender mais, com mais eficiência ao longo do processo, e acabar com uma coisa que acontece muito nas empresas conforme elas começam a crescer, que são os conflitos de interesse. O marketing tem os interesses dele, novos negócios têm o interesse deles, o pós-venda, uma área de parcerias, muitas vezes uma área de customer experience. Quando você tem alguém
olhando para essa arquitetura de receita como um todo, você quebra os silos, rompe essas barreiras, conecta todo mundo para vender mais e tentando reduzir os custos dessas separações. Ou seja, no final só faz sentido você investir nessa figura, nessa função, se você tiver ineficiências ou potenciais que não estão sendo fortemente explorados, né? E você falou aqui já um pouquinho do que tem nesse guarda-chuva, né? 72% dos CROs têm vendas, marketing e CS nessa orquestração aqui, segundo uma pesquisa da Forrester. Eu queria que você falasse um pouquinho, aí, nesse dado não sai ainda a área de parcerias, algumas áreas, alguns CROs têm a parte de Customer Experience também. Fala um pouco de quais são essas áreas que estão embaixo do CRO e principalmente aqui, qual que é o momento de uma organização onde faz sentido ter essa figura, né? Assim, eu estou uma empresa aqui de 3, 4, 5 vendedores, não é o momento ainda. Algum momento a empresa precisa tomar essa decisão. Comenta um pouco sobre isso pra gente. Ah, ótimo. Bom, as áreas eu diria que, tem uma relação direta com o teu modelo de negócio, né, então dependendo de como que tá, estruturado a tua geração de receita dentro do teu negócio, mapeando as áreas que estão diretamente relacionadas à geração de receita, você consegue entender quais são as áreas que precisam, né, estar na liderança de um Chief Revenue Office. Então a premissa básica é essa área tem uma relação direta com a geração de receita, com a retenção de receita, com a maximização dessa receita? Se sim, a gente precisa olhar para ela e entender, como que ela se coloca dentro dessa arquitetura, né, de um CRO. E quanto ao momento, eu te diria que eu olharia para 2 situações, assim, o primeiro é uma percepção de que, a eficiência entre as áreas pode ser melhorada. Então, quando você percebe que existe uma entrega relativamente de impacto dentro das áreas, mas que essa passagem de bastão, essa engrenagem entre uma área e outra tem uma perda de eficiência por essas áreas não estarem de fato fluindo, né, e se conversando através de um processo mais fluido, eu posso ter uma grande oportunidade ali fazendo essa conexão e essa integração entre as áreas. Então, quando eu entendo que já existe áreas bem definidas e que, a eficiência pode estar se perdendo nessa conexão entre as áreas, talvez seja o momento de eu pensar nessa estrutura de ter um CRO. Por exemplo, eu entendo que marketing produz ali, né, gera demanda, passa para pré-vendas, mas nessa passagem eu estou vendo que eu não tenho um processo bem fluido, que o conflito, né, dos interesses pelas metas individuais e particulares de cada área pode estar criando uma segregação ao invés de unificar. E se esse trabalho de junção for uma oportunidade de eficiência, eu preciso olhar para isso, né, e aí numa amplitude muito maior de trazer todas as áreas que envolvem receita. E um outro ponto é o momento que eu estou entendendo que eu preciso escalar esse resultado também, né, então, a partir do momento que eu chego num faturamento, né, num crescimento de maturidade do meu negócio, de maturidade dessas áreas, e eu preciso fazer uma escalada de receita, também essa engrenagem é promissora para essa escalada acontecer, né, porque essa otimização no final a gente olha para um resultado de receita crescente. O que é importante também considerar é que o CRO ele tem uma visão de atuar talvez um pouco mais horizontal, né, pensando muito mais, assim, quase que uma linha de produção, né, fazer com que as peças vão realmente montando ali o produto final que a gente visa como a receita gerada ali para a empresa e a experiência do cliente. Pra essa linha de produção acontecer de uma maneira eficiente, eu conseguir essa eficiência, a cada etapa desse processo precisa ter maturidade também, de processo, de métrica, de dados. Então eu também preciso enxergar que existe uma maturidade no marketing, né, de entrega, clareza do que precisa ser entregue, métricas bem definidas, indicadores bem definidos, precisa ter uma maturidade comercial, se o meu modelo de negócio envolve parcerias e canais, como que está esse programa de parcerias? E aí o papel pode ser mais horizontal ou ele pode ser as 2 coisas, ele vai criar essa linha de produção, mas ele vai precisar entrar com profundidade em cada área também. Uhum. Isso depende muito do nível de maturidade que a empresa já tem dentro daquelas áreas. Porque se essa área não tiver muito madura, essa engrenagem também não vai funcionar, vou perder eficiência dentro da própria área.
Ainda né. tem muita coisa interna que pode ser melhorada antes de olhar na passagem de bastão de um para outro. Exato, é. Então, numa visão, assim, mais maduro, eu vou tracionar mais rápido, menos maduro, então não é a hora ainda? Talvez seja a hora de trazer aí, depende muito do perfil do profissional que você vai colocar na cadeira, porque ele vai precisar olhar para essa visão mais horizontal, ao mesmo tempo que ele também vai amadurecendo, dando profundidade ali nas áreas que ainda precisam desse mergulho aí na especificidade da própria área mesmo. Agora tem uma coisa que pra mim, assim, né, quando você pensa nas discussões das organizações hoje em dia, tá todo mundo tentando ser mais eficiente, todo mundo tá falando de como que eu reduzo os níveis hierárquicos dentro da companhia, colocar um Chief Revenue Officer e muitos caras falam: "Pô, mas espera aí, você tá criando uma camada a mais entre as lideranças de vendas, marketing, customer success e o CEO, o presidente da companhia". Na prática, muitas vezes esse presidente, esse CEO, ele é essa ineficiência dessas passagens de bastão, porque ele tem um especialista em marketing, em vendas e CS, cada um está ali com a sua opinião, e o CEO, pela característica da posição, é um generalista de maneira geral, né? Ele pode ter tendências mais para vendas, para marketing, para produto, para finanças, mas ele não consegue mais ser um super especialista em tudo. Então acaba que, ele não consegue mais enxergar, né, então ele delega, cada um tem as suas metas, e daí surgem esses silos e esses buracos. Você concorda comigo? Totalmente. Aí entra o papel do CRO, que ele realmente precisa ter essa visão estratégica, porque ele está colado ali na estratégia, Uhum. e a visão holística do negócio, mas, precisa minimamente entender o que que é core de cada área, né, porque senão você também corre o risco de misturar demais as coisas Senão você vira ali. galinha da Inglaterra também, querendo ficar fazendo papel político. Hoje não tem muito Exato. dinheiro sobrando para ficar fazendo politicagem nas Não, não empresas, né. tem, exatamente, você precisa mostrar resultados de Sim. fato, né, então, esse conhecimento profundo das áreas, você vai precisar de um time muito especialista, mas minimamente entender o que que é escopo daquela área, quais são os desafios, quais são as métricas que eu preciso usar para medir a eficiência daquela área. Isso sem dúvida é um papel e um conhecimento que o senhor precisa ter e talvez é um mergulho que ele consiga fazer estando mais próximo de uma operação de receita e liberando banda para esse CEO, né, olhar para uma estrutura mais ampla da empresa, englobando inclusive todas as outras áreas que é escopo de um CEO. Então, é realmente um olhar muito mais, direcionado para essas áreas que é essa engrenagem de geração de receita, né, geração, retenção e expansão de receita. Então acho que aqui tem sim uma característica de ser um generalista de receita, mas ao mesmo tempo ter conhecimento profundo ali de cada área, não no nível técnico, porque aí você monta um time para isso, mas minimamente saber o que que você conversa com a área de vendas, né. Que métricas eu preciso olhar para entender se ela está eficiente ou ela não está. Qual é o caminho que eu preciso seguir no meu modelo de negócio para otimizar a geração de receita ou gerar demanda numa área de marketing, numa área de SDR. Então acho que esse nível de conhecimento ele se aproxima mais do que a posição de um CEO. Tem gente que fala que o CRO também precisa ser um psicólogo, porque ele precisa ficar É, isso conectando sempre. os líderes em É, gerais, né, precisa ser líderes em geral. vai ter que ser um psicólogo de todo mundo. E um dos grandes desafios, né, a gente tem um dado aqui, né, 47% dos CROs dizem que o maior desafio é alinhar cultura e metas entre as diferentes áreas, né. Então eu queria falar um pouco com você sobre isso, assim, da sua experiência, que você conversa com outros CROs, eh, como é que a gente cria uma cultura única da área de receitas da companhia, né, e quais são as principais métricas que o CRO em si está olhando, né, porque obviamente o marketing está olhando volume de leads, visitas no site, MQLs, depois você está olhando na parte de vendas, está olhando SQL, oportunidades, ticket médio, conversão, ciclo de vendas, na carteira você está olhando o churn, você está olhando, enfim, a taxa de retenção, de expansão. NPS. Agora, quando você sobe para o nível de CRO, você não vai olhar 17 métricas todos os dias. Então, eu queria ouvir um pouco de você, de que forma conseguir alinhar essas diferentes tribos, né? A tribo do marketing mais longo prazo, preocupado com a marca, com o branding, o pessoal mais agressivo de aquisição, mais curto prazo, o pessoal de CS, que às vezes é mais abraçar o cliente, o relacionamento, que isso vai variar de empresa para empresa. Como que eu uso isso? A cultura como um todo, cria uma cultura única e quais as principais métricas que os CROs deveriam ou estão olhando? Bom, vamos lá, acho que
A cultura, eu te diria que tem mais um agravante aí, né, talvez um desafio a mais, que dentro dessas tribos tem pessoas diferentes também, né, então você Sim. consegue abrir um pouquinho mais aqui e pensar que dentro dessas áreas eu tenho uma diversidade grande de seres humanos, né, de pessoas que pensam diferente, que se motivam por razões diferentes. Então esse é um grande desafio, e acho que hoje mais do que nunca, no momento em que a gente fala muito sobre, modelos de trabalho diferentes, né, acho que o life design das pessoas tá muito diferente, né, as dinâmicas estão diferentes, então, isso promove também um repensar sobre como que eu adapto esses modelos de entrega, de performance, de trabalho, ao que esse público, que é a minha massa de trabalho, está demandando e está exigindo, né. Então a gente está num momento bem de transformação dos modelos de trabalho, e eu acho que isso também impacta nessa nesse alinhamento cultural, porque não é um alinhamento que eu preciso fazer de dentro para fora, né, do que a empresa quer para o que as pessoas precisam seguir. É muito como que eu construo isso junto com toda essa demanda que está vindo do mercado. E aqui tem também um outro fator que é muito falado, inclusive fiz uma palestra recente sobre saúde mental. A gente também está vivendo num mundo super acelerado, hiperconectado, os índices, né, que trazem aí saúde mental são realmente preocupantes. Então como que eu faço isso tudo acontecer num alinhamento cultural, mantendo performance e ainda trazendo essas particularidades de cada área? Realmente é o desafio, por isso que eu, né, quando você falou papel, eu não sei se é exatamente a característica da entrega em si, que é um dos maiores desafios, mas liderar, sem dúvida, no momento que a gente está vivendo com tanta transformação acontecendo, tem sido realmente um papel bem desafiador. Mas o que que eu trago como experiência, assim, que eu diria que, né, tenho algumas situações de sucesso e que sustentam, né, o que eu vejo que é um caminho. Primeiro, você buscar sempre uma cultura de colaboração, né, então como que você desenvolve isso dentro do teu time, pensando que a colaboração entre as áreas e entre os times vai te levar para um resultado maior, que é o resultado que se busca, e dentro desse resultado maior, que é o da empresa, eu tenho os resultados individuais e os resultados coletivos que precisam ter clareza, precisa ter alinhamento, precisa ter escuta, né. O que que te motiva? Qual é o resultado que você busca como pessoa, como profissional? Como que essa cola pode ser feita junto com o resultado que a gente precisa que você entregue dentro dessa área? Bom, dentro dessa área, qual é o resultado que a gente precisa olhar para poder conectar com a próxima área e a soma disso tudo gerar ali no final. Então isso só é possível, né, fazer com essa saúde mental, com essa saúde de ambiente de trabalho, num ambiente legal de trabalho, quando a gente consegue instalar rituais que constroem uma cultura de colaboração. E aí, para sustentar essa cultura de colaboração, a gente coloca ali as métricas claras, indicadores claros, e algumas precisam ser intencionalmente compartilhadas, né, senão a gente de novo Cada um tá olhando aprofunda pra sua meta em só. silos. É. Então nessa construção de métricas, eu preciso definir algumas que eu compartilho entre áreas, são métricas que, se a gente atingir, é sucesso dos 2 lados, e como que a gente faz para atingir em conjunto. Então aqui eu promovo esse trabalho, esse senso de colaboração, trazendo de uma forma mais tangível, né, a cultura ali de colaboração. Então eu te diria que esses são os caminhos que eu colocaria como, possíveis para atingir, né, essa integração entre as áreas e ter esse senso de colaboração dentro de uma área que pulsa resultado, né, porque eu acho que esse é o ponto, né, são áreas que são Todo mundo no final quer dizer, bateu pressionadas. a meta está Exato. batida, foi entregue, né. Exato, porque você tem um goal para chegar, né, você Hum. tem uma meta e ela geralmente vem carregada com uma pressão, né, então você é pressionado como CRO pela entrega e essa pressão tá ali nos outros níveis também, do líder da área, do coordenador da área, do executivo da área. Então tudo isso sendo construído com uma pressão de entregar resultado. Mas o ponto que eu vejo é trazer essa transparência, desenvolver essa cultura, preservar esse ambiente saudável de trabalho, que pessoas precisam dessa saúde física, mental e social para poder desenvolver e trabalhar os seus resultados, né, e ter essas métricas claras e intencionalmente compartilhadas. Dessas metas compartilhadas, você consegue dar alguns exemplos de que você já usou nas empresas que você passou, que vocês usam hoje lá na Tocato?
entre esses líderes? Sim, por exemplo, como você falou, né, quando a gente vai cascateando aqui na operação, aumenta o volume de métricas e indicadores, quando a gente, né, sobe os níveis aqui, acompanhando, né, uma estrutura, uma arquitetura, você olha para indicadores maiores, né. Então, na posição de CRO, a gente costuma olhar para incremento de receita, ativação de receita na base, retenção, renovação de contratos, cross-sell, né, numa estratégia de portfólio ampliado, então quantas vendas cross-sell eu consegui fazer, quantos upsell eu consegui fazer, a garantia de renovação, né, que impacta diretamente em churn também. Então essas são as principais métricas de uma posição de CRO. E quando eu olho para métricas compartilhadas, eu posso, por exemplo, trazer, lifetime, então, né, como que eu consegui construir, desde a jornada de marketing, a captura de um lead qualificado, né, e trouxe para dentro dessa jornada e trabalhei em CS uma entrega de sucesso. Então aqui eu consigo trazer uma visão de uma meta que pode realmente percorrer todas as áreas E essa métrica é legal porque é uma métrica de médio e longo prazo, de né, médio porque e eu longo vou ter que prazo. pensar o pessoal de CS vai ter que discutir com o time de marketing lá no momento de conceber uma campanha, definir o público, como que a gente vai ter sucesso nisso, né. É, esse processo de retroalimentar, né, o que que deu certo aqui, como que eu volto lá para o topo de funil, né, para o início da jornada e capturo os perfis mais próximos, né, faço campanhas que tragam esse perfil de cliente mais próximo desse sucesso que eu tive, né. Então, essa é uma métrica, por exemplo, que a gente costuma olhar em todas as áreas, né, e trazer para como visibilidade, como métrica de sucesso das áreas, e que ela é compartilhada, porque ela não depende só de uma área para se concretizar, né. Se eu trago um lead desqualificado, eu não faço uma venda saudável, logo eu não vou ter no CS um trabalho de jornada de sucesso, né. Então, tem algumas métricas que realmente precisam permear toda essa jornada, e elas sim fazem esse senso de colaboração existir, ser tangibilizado dentro da operação. Legal. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, né, na época que eu trabalhava no LinkedIn, a gente estava no momento crescendo muito a operação, mas quando você está numa operação nos estágios iniciais, sei lá, a gente deveria ter ali uns 3, 4 anos vendendo o Sales Navigator, e aí fomos falar com o time lá de gerentes de conta e Customer Success, e o pessoal ali você olhava pra galera, a moral do time estava baixa, né, porque, pô, a hora que você tá vendendo, você vende de tudo, vê o que acontece, e o pessoal: "Gente, a gente não tem mais dignidade aqui pra cuidar dos clientes", né. Eu falei: "Não, espera aí, vamos só", fizemos um projeto chamado Projeto Dignity, né, que era de Tem renovar dignidade. renovar a dignidade do nosso time de Customer Success. Foi muito legal, isso que tem bastante a ver com o que você falou dessa jornada do cliente, que eu me lembro que na época eu coloquei todo mundo lá das diferentes áreas, na verdade a gente pegou 2 pessoas de cada top performers do marketing, 2 de pré-vendas, 2 de hunters, 2 de lá a gente chamava de relationship manager e 2 de customer success. Falou: "Pessoal, a gente vai redesenhar aqui a mensagem desde a geração de demanda, do site, das campanhas, o discurso do pré-vendedor, os critérios de passagem de bastão, quais são os materiais, qual que é o PowerPoint que cada um vai usar em cada etapa do processo para quando chegar no amiguinho lá no final, no momento do churn, ele não tem que estar lá, quem nunca, né, vendeu alguma coisa que o CS vai entregar como serviço, que na verdade não era parte do escopo. Então isso acho que conecta bem com isso que você falou do papel do Chief Revenue Officer, porque é esse cara que está conectando ali a ponta do marketing com a ponta do churn lá do CS. Exato. Porque senão no mundo real onde essas pessoas estão Elas não separadas, se falam. marketing e pós-vendas nunca vão se É. conversar, né. E ali tá né, o detalhe que eu falei que às vezes é muito sutil, né, essa cola, de fazer mas, esse resultado que você observou aqui no CS, esse case de sucesso ou de insucesso, como que você levou de volta aqui para a área de geração de demanda, para a área de marketing, né? Como que eu produzi o material em cima disso para retroalimentar? Vocês falaram sobre isso, discutiram? E é isso, se você não tiver intencionalidade, não acontece, né? E eu acho que hoje, mais do que nunca, até pelos modelos, por mais conectado que a gente esteja nos modelos atuais de trabalho, até acontecia um pouco mais quando a gente estava todo mundo na mesma sala, né? Porque isso Sim. virava conversa de elevador, de corredor, né? "Você Então viu tal hoje coisa?" você precisa marcar uma reunião para falar sobre isso, né, porque acaba não acontecendo mais. Então quando você gritava: "É, vendeu para quem?", você já sabia qual era o lead, você já existia um conhecimento ali que estava, permeando, né, não estruturado, não registrado, mas ele circulava, né, que a gente fala que é o conhecimento tácito, né, não é o conhecimento Uhum. explícito, né. Mas esse tácito que circulava ali no presencial, com todo mundo na mesma sala, ele deixou de existir. Então ele virou um conhecimento que ele precisa ter intencionalidade. Então mais do que nunca fazer essas colas acontecerem no detalhe da operação,
não é nada muito estratosférico não, aí você está muito atento e aqui está realmente um grande desafio, né, porque é o detalhe que às vezes passa despercebido. Então, é nesse detalhe que você vai encontrar que tem uma oportunidade de negócio, que tem a oportunidade de otimizar um processo, de otimizar uma receita, de ganhar escala, de ganhar eficiência. Então é realmente no detalhe que você ganha, essa jornada de CRO. É isso, né, alguém com a cabeça de dono da jornada do cliente de ponta a ponta. Agora, você falou bastante sobre dados, né, e conseguir alinhar essas métricas, obviamente a gente está aqui num podcast, falando de CRM também. Eu queria falar de Revenue Operations, né, ou as áreas de operações de receita, eu não consigo me acostumar com esse nome em português, eu gosto sempre de traduzir para planejamento comercial, mas é uma área que ela é fundamental para ser o braço direito ou o cérebro, né, do Chief Revenue Officer, porque é ele que está conseguindo ter uma infraestrutura de informação através de um sistema, ter os indicadores e conseguir direcionar esse Chief Revenue Officer a liderar as pessoas. Então eu queria que você falasse um pouquinho, do papel, da importância de uma área de Revenue Operations, né, como é que isso está estruturado, o que que é RevOps, o que que é Sales Ops, Marketing Ops, CS Ops, e como que isso suporta o trabalho do CRO. É, acho que a palavra que você falou de suporte mesmo, né, é sustentação, né, então é uma área que está ali sustentando, essa eficiência, essa execução de todas as áreas. Como que ela sustenta? Acho que tem, de novo são 3 frentes. Processo, então é uma área que atua muito em, mapear o processo existente, propor melhoria de processo, entender se existe um processo, né, ou se está sendo feito de uma maneira mais aleatória, no famoso freestyle, né. Então acho que é uma área que precisa ter essa visão mais processual, né, e conseguir, conectar e criar e executar esse processo. Para isso ela vai propor e trazer também ali junto com uma área de tecnologia, ferramental para esse processo acontecer, né, então está sempre estudando novas soluções, novas ferramentas, então agora, né, a gente fala um pouco como é que a gente traz inteligência artificial para ajudar a gente no processo de venda. Primeiro vamos olhar o processo, ele existe, como que ele está, qual é a ferramenta que eu posso colocar, ela integra com o que eu já tenho, então é uma área que discute muito esse ferramental, e sem dúvida, né, indiscutivelmente ela fornece dados, né, então é uma área que te tira do escuro, né, tira a zona cinza e te dá dados para a tua tomada de decisão. E aí a gente entra também numa discussão, né, quais dados, né, como que eu coleto esse dado, como que eu armazeno esse dado, como que eu valido esse dado, como que eu mantenho esse dado, em segurança, né, isso é muito importante, como que eu trato dados sensíveis, como que eu, integro os dados em diferentes fontes. Então uma área de inteligência mesmo, né, que promove essa sustentação para uma área de receita poder avançar e tomar decisões assertivas e pautadas ali no estudo de dados, com processos bem claros, com ferramentas que sustentem a execução desse processo. Te diria que é vital para uma área de receita, sem essa área criando, né, essa massa de informação, fica muito mais desafiador. Muita gente me pergunta em que momento que eu faço que eu implemento a figura do Sales Ops, Revenue Ops, né, e é aquele determinado ponto, normalmente, você vai estar ali entre 20 e 30 pessoas na sua operação, porque você vai ter que assim, já não chegou o ponto que se eu colocar um vendedor a mais, eu não sei se eu preciso colocar um vendedor a mais. Talvez eu tenha que reotimizar todos os meus processos, né. Então, quando você olha para a literatura de Revenue Operations, né, você vai ter ali uma parte que está te ajudando a definir o business plan, a estratégia, o go to market, os territórios, mas depois entra numa parte de olhar a capacidade, o funil, as taxas de conversão, quantas pessoas eu preciso, calcular comissão, calcular meta, ou seja, é todo um trabalho que o gestor, o diretor de vendas não consegue fazer mais. Entra nisso que você falou muito, né, a parte de processos, playbooks, CRM, educação, né, Sim, vamos treinar o importante. time em quê? Putz, não é o que a gente acha, é o que onde está o gargalo, a gente precisa aumentar o ticket médio, a gente precisa aumentar reduzir o ciclo de vendas, onde que a gente vai treinar, o quê, como, o quê, para quem, e tem toda essa parte dos insights que retroalimenta a operação como um todo, né. Então, acho que as empresas conforme elas vão ganhando maturidade, né, seja no crescimento, seja na estrutura, nos sistemas, a figura do RevOps ela vira esse braço direito do CRO para conseguir evoluir nesse tema. Agora avançando aqui, eh,
tem um dado que me chamou muita atenção. 39% dos CROs se sentem pressionados pelos resultados de curto prazo. Afinal, né, a meta está aí. Ah, mas a meta do ano mais o trimestre, mais o mês. Por outro lado, a visão de um C-level, essa pessoa deveria estar levando a empresa para um outro patamar, para um outro momento, né? Eu queria entender um pouco da sua cabeça, assim, quais são as ações de médio e longo prazo que estão no potinho do CRO, mas também como que ele vai lá no dia 31 e está participando do fechamento do mês para garantir que as metas estão sendo entregues. Como que eu separo esses potes? Como que eu não caio no conto de virar um gerente de vendas e, na verdade, eu estou olhando para estratégia de médio e longo prazo? Acho que esse exercício acho que não tem como fugir dele, assim, né. É um olho Não no tem peixe, um olho no não gato, tem né? jeito, assim, porque você descolar da operação, também não é um movimento inteligente, porque é importante você não estou falando de fazer microgestão não, você tem que montar um time que você confie, né, que execute bem, mas estar próximo da operação te dá muito insumos para justamente entender onde tem detalhe ali da operação que você pode otimizar, maximizar, né, e fazer a diferença. Então, a pressão por resultado e colher os frutos baixos, ela vai existir. Mas fazendo uma analogia com uma árvore, né, você vai lá, colhe as maçãzinhas que estão baixas ali, aí você olha lá em cima tem flor, tem fruto pequenininho, né, depois passa por um período, sai, cai as folhas. Se eu não nutrir, se eu não fizer o trabalho de poda, se eu não colocar ali, né, o trabalho em volta dela, ele não vai ter mais fruto baixo para colher, simples assim. Então acho que o CRO ele precisa ter, obviamente, essa atuação na operação, porque isso dá muito insight, dá muito insumo, né, dá radar, né, para poder entender onde tem oportunidade, onde pode otimizar. E também, acho que equilibrar, né, ali a pressão, né, do fechamento, né, do mês, do trimestre, mas ao mesmo tempo ele precisa fazer o exercício do médio, que é onde eu vou ter o próximo ciclo, e do longo, que aí é colar lá na estratégia e entender assim, como que eu preparo toda essa área, toda essa musculatura de receita para o que está vindo aí como estratégia da companhia no longo prazo. Então essas discussões de estratégia passam por desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, de atuar em novas indústrias, passa por mudar o teu modelo de atuação, o teu modelo de negócio. Se sim, como que eu vou, na medida que esse resultado vai acontecendo no curto/médio, também desenvolvendo musculaturas para estar preparado para essa mudança ali na frente que vai acontecer numa tomada de decisão mais estratégica, né. Então ele está de novo, no meio dessa operação, mas colando lá com a estratégia da empresa e atuando nessa musculatura e deixando ela preparada. Seja em termos de recurso, seja em termos de novos playbooks, em termos de novos estudos de mercado, usando inclusive a área de Revenue Ops para fazer isso, né, ou uma área de inteligência de mercado. Então você vai atuando na medida do curto prazo, mas sem tirar o olho do médio, que é plantar para colher ali os próximos frutos, e também ver as novas arvorezinhas que você vai plantar nesse pomar para poder, né, sustentar o crescimento da empresa no longo prazo. Então acho que é um papel que é uma delícia fazer, né, porque eu particularmente adoro fazer esse exercício de vai para operação, sobe pro estratégico, desce, sobe e tal. Mas não sei uma hora que você sobe, se você subir descolar da operação, pode ter certeza que você vai deixar dinheiro na mesa em algum momento, porque você precisa estar permeando ali. E de novo, não é microgerenciar e nem operar, mas é estar próximo, né, estar próximo do cliente, é participar de evento, é ouvir cliente, é sair para almoçar com o cliente, é entrar numa call com um cliente importante, é estar junto com o teu vendedor. Então essa aproximação da operação, para mim, traz insights muito ricos e isso é para mim o segredo de sucesso de uma jornada de CRO. E é muito interessante quando você conversa com um vendedor, você consegue ver claramente o tipo de liderança que tem dentro da empresa. Às vezes você vai conversar com o líder e fala: "Ah, esse líder aqui, esse CRO, o cara só fica aqui pitbull me perguntando do número de venda e etcétera". Ele parece que não está fazendo o trabalho dele de conversar lá com o CEO da empresa para saber falar da estratégia, dos problemas mais longos, de coisas macro que ele deveria estar viabilizando para o time de vendas, entregar melhores resultados. E tem o outro lado, tem aquele vendedor falando: "Não, o nosso CRO aqui, o cara tá totalmente descolado da realidade, tá Distante. só viajando, visitando, fazendo um monte de eventos, participando aqui de podcast", né, e ele não tá vendo o que acontece, no dia a dia da nossa operação. Então é muito louco isso, porque
O CRO ele tem que estar nos dois, né? É um pé em cada canoa. Eu tenho que estar levando porrada do cliente para conseguir conversar na reunião de board qual é as coisas que a gente precisa mudar na companhia, e eu preciso pôr a cabeça para fora da companhia para falar: "Espera aí, o que está acontecendo no mundo para ter certeza que a minha empresa acontece dos 2 lados?". Então todo mundo na verdade vai estar reclamando que você não está tão presente, porque quando você está fora você não está dentro, quando você está dentro você não está fora, e precisa ter essa conexão, né. Então, acho que tem esse desafio, e em certos momentos você vai estar mais próximo do time e outros mais longe, dependendo do momento que você esteja de resultado ou de mercado, né. É, equilíbrio é uma palavra bem desafiadora, né, conseguir equilibrar, então às vezes é isso, Tudo assim. na nossa vida hoje, É, né. não assim, o equilíbrio, eu tô chegando à conclusão que ele não existe na verdade, né, porque o equilíbrio é aquela coisa, bota 2 balancinhas, elas ficam ali no mesmo patamar, né. E é isso que você falou, tem momentos que sobe um pouquinho uma e desce a outra, para depois você inverter e você vai fazendo isso. Então, o equilíbrio é esse movimento, na verdade, né, ele não é estático, né, ele não tá ali sempre no mesmo patamar, é justamente esse movimento do sobe uma para descer a outra, e nesse papel é um pouco isso, esse momento é um momento de transição, de um plano estratégico muito robusto, muito importante para a companhia, você vai estar muito mais dedicado, né, a fazer as conexões necessárias com, né, os stakeholders necessários para conseguir concretizar isso. É o momento de executar um planejamento, né, então você vai aproximar mais da execução. Mas é muito interessante o que você trouxe, na semana passada eu estava justamente almoçando com o vendedor, e aí ele falou: "Ah, eu tô, conversando com um canal e surgiu uma ideia de fazer isso e tal". E lembra que ele foi falando, eu falei: "Cara, isso que ele tá falando é genial, porque tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo no board semana passada, que é o que a gente está querendo fazer no médio prazo". E eu saí dali e falei: "Putz, eu vou acelerar esse negócio", que ele me trouxe como uma célula de uma ideia e que já estava mais arquitetada ali com um canal para acontecer, e a gente saiu dali e eu fiz uma cola depois, virou projeto, virou MVP e tá rodando, assim, né, e que, Ou seja, saindo você o conectou o resultado. estratégico com a operação. Exato, e que saindo o resultado que a gente acredita que vai sair, vai ser um negócio super exponencial e que a gente vai acelerar super rápido. Então, enquanto eu estava, com uma ideia mais médio, longo prazo, no vendedor eu encontrei um caminho de execução. Que ele mesmo já tinha aberto, estava um pouco distante, precisou fazer cola, ajuste, mas no final deu tudo certo. Então é nessa aproximação e nessa visão mais de detalhes que eu trago que o papel do CRO pode enxergar muita oportunidade de otimização, né. Esse para mim é um exemplo claro de que é possível em um almoço, né, você conseguir fazer a É isso. cola de duas esferas que estão teoricamente distantes e potencializar resultado num espaço de tempo menor. É isso, o cérebro está funcionando a 300 por hora a 300 todos os por hora, momentos. você tá ouvindo aqui, você fala: "Cara, isso que a pessoa tá falando tem a ver com aquilo lá, como é que eu conecto, né?". Aí você sai dali pensando em fazer as conexões, porque eu falo que a cola aqui, o tempo inteiro colando Sim. peças para poder Acho que a coisa que eu mais fazer escuto no dia a dia: acontecer. "Cara, como é que você pensa nessas coisas?" Eu falei assim: "Ah, não sei, acho que eu tô sendo exposto a tanto tem a todo momento, a tantos inputs e insights diferentes, que a todo momento eu tô pensando como que aquilo se relaciona com a minha operação", É, né, acho que a acho gente que cria um modelo mental para isso, pode deve ser, ser uma né. bomba que deve estar lá dentro da nossa cabeça. Pessoal, o Vamos de Vendas é um podcast que é uma iniciativa do Zorro CRM. Caso você não saiba, Zorro CRM foi eleito pela Forbes pelo terceiro ano consecutivo como o melhor CRM do mundo. Pelo Instituto Gartner, ele foi escolhido como o CRM mais visionário do mundo lá no Quadrante Mágico e uma das melhores plataformas de tecnologia pela Nucleus Research. Então, se você tem uma operação de vendas complexa, que quer ir para um outro patamar, e você não quer gastar caminhões de dinheiro, quer um CRM que consiga atender sua operação e seja acessível ao seu orçamento, você pode entrar no zorro.com/CRM e conversar com o time comercial aqui da Zorro, né. Pode fazer como o pessoal do Grupo Tocato, que é cliente aqui do Zorro CRM, Sim, certo? somos Olha lá, a clientes. gente não tinha nem Aham. feito esse spoiler importante aqui. Ô Marilena, para a gente ir pra nossa última pergunta aqui na reta final, eu queria falar um pouco de tendências, aqui a gente já obviamente a tendência da função do CRO é muito clara, e você até já pincelou um pouco sobre isso, que é as outros stakeholders que eu tenho dentro da companhia, né. Tem uma tendência aqui, né, a McKinsey fez uma pesquisa falando que 66% dos CROs, eles participam de decisões de precificação e de produto, ou seja, você está conectado também com a estratégia de go to market das companhias. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, dentro da sua cadeira, com quem são essas outras conversas de visão de médio e longo prazo? É produto, é preço,
É o financeiro para determinadas tipos de estratégia? Como é que acontecem essas conversas? E o que que você está vendo, que tendência na função do dia a dia do CRO? Tem alguma coisa a mais entrando nesse pratinho que o pessoal está tentando faz mais isso aí também, vai. Bom, eu acredito muito que, a gente potencializa negócios através de ecossistemas, né, então, acho que a gente nunca olha só para dentro, né, quando a gente fala em stakeholders, a gente está, sem dúvida, ampliando aí o nosso olhar para esse ecossistema e para todos os players envolvidos nesse ecossistema. Então acho que as conversas de um CRO, elas estão envolvidas nesse patamar, assim, de olhar para o mercado, entender as conexões de mercado que podem potencializar a receita, de produtos, de parceiros de serviço, de parceiros de reseller, parceiros de venda, parceiros de finder, eh, fabricantes, né, desenvolvedores de novas soluções. Então, tudo que a gente entender que pode ser um agregador de receita, conversa para um CRO, né, numa visão mais estratégica e mais de longo prazo. Então acho que esse exercício também faz parte do papel, de sair ali da operação, né, acho que a gente acabou focando bastante aqui na operação, mas tem esse olhar de que mais se conecta com o meu negócio, com o meu modelo de negócio, para que isso ganhe escalabilidade, né. Dentro desse ecossistema que a gente, está instalado e que a gente quer construir e ampliar. Então essa conversa ela precisa ser expandida nesse patamar, né. E aí o mundo não tem fronteira nenhuma, né, você vai para o mundo inteiro de fato, né, em termos de soluções, de outras plataformas, inclusive, no nosso na nossa estratégia na Tocato, né, o movimento foi por esse caminho, né, de a gente ampliar a nossa atuação em termos de produtos, ampliar a nossa plataforma, as plataformas que nós distribuímos, representamos e a camada de serviço que a gente também coloca em cima delas, justamente numa visão de que dado não se trata mais de uma maneira isolada, né, dado é o centro de uma estratégia e ele vem revestido de uma série de outras frentes necessárias. Então o posicionamento de Trusted Advisor em dados, ele exige essa visão mais ampla de produto, de precificação, de modelagem de negócio, de modelagem de serviço em cima de determinadas plataformas. Então esse é um exercício de ampliar o teu horizonte para otimizar a receita e trazer para dentro da operação mais recursos para gerar mais receita. Então isso é fato que é papel de CRO. Agora o que está, assim, muito latente, né, acho que people é sempre um assunto, não termina nunca, né, então o assunto de pessoas é sempre, né, da as novas habilidades, as novas competências, né, quais são as habilidades que a gente precisa ter no time agora para sustentar essa estratégia, né, então acho que isso é uma discussão muito importante. E sempre latente, ela não para nunca. Essas mudanças todas que a gente está vivendo no pilar de modelos de trabalho também fazem a gente repensar muito os nossos modelos de trabalho, né, então, a gente precisa olhar muito para o futuro, como é que vai ser o modelo de trabalho, né, que a gente sai de um modelo eu mesmo venho de modelo, assim, né, trabalho há muito tempo, então, era aquele modelinho, né, bate pontos, né, das 8 às 18 e tal. Como que a gente reconstrói esse modelo, né, e sem perder a necessidade de ter humanos na nossa operação, porque a gente não vai viver só de inteligência artificial, de fato. E eu acho que um outro pilar importante é a própria IA, né, então vem o tempo todo. A gente acabou de fazer um evento incrível também, que a gente trouxe a inteligência artificial para a discussão, mas o ponto mais importante que a IA é o dado, né, porque ela só vai conseguir existir, te entregar um produto final interessante, né, agregar valor no teu negócio, se eu tiver uma boa base de dados bem coletado, estruturado, armazenado, seguro, para essa IA poder rodar. Então o dado ele ganha essa relevância nesse momento, né, de falar de inteligência artificial aplicada no nosso negócio gerando valor, ele ganha essa relevância porque ele é premissa básica, né, sem uma estratégia de dados bem estruturada na minha empresa e bem executada, eu não consigo usufruir dos benefícios que uma inteligência artificial pode trazer e gerar no meu negócio em termos de eficiência, de escala, né, de atuar em novas frentes. Então esse também é um assunto que eu te diria que é extremamente relevante no momento. E a jornada de sucesso do cliente, acho que ela vai ganhando várias roupagens também, né, então, lá atrás era mais NPS, né, relacionamento, depois falou: "Pô, essa área ela é receita também", e aí a gente entende que ela ganha um corpo maior, né, de estar mais próximo do cliente, então a gente entra mais na vida do cliente, faz parte do projeto do cliente, e ganha, assim, uma roupagem mais robusta, né. Então eu acho que isso também tem uma discussão aí de como que a gente traciona isso olhando para uma manutenção de relacionamento genuíno ali com o cliente verdadeiro, de entrega, de projeto, de gerar valor de fato.
porque ninguém mais compra a solução por si só, né, então a gente precisa ser comprado, a gente não vai vender mais nada, tem que ser comprado, né. Como é que eu viro o jogo para eu ser comprado, porque eu realmente entrego valor para quem eu me proponho, né. E aí eu acho que o customer success, ele ganha essa roupagem também, essa agressividade de ser realmente um protagonista ali na relação de receita. Então eu te diria que são assuntos que eu procuro olhar com bastante atenção, assim, para entender como que a gente orquestra, porque isso tudo no fim, né, quando a gente cola aí na estratégia, na operação, vão fazer bastante diferença. Ter pessoas, com as competências corretas, trabalhando, né, alinhados aí com seus desafios também, de vida pessoais, né. Na visão de inteligência artificial, eu ter boa estratégia aí, mas eu preciso olhar para dados, senão eu não consigo avançar. E essa jornada do cliente, eu realmente garantir, essa entrega genuína, porque o mundo está aí, você acessa qualquer solução, qualquer momento você troca, faz qualquer solução, né, tá cada vez mais fácil fazer essas mudanças. Então você só vai realmente se ficar num cliente quando você provar a tua geração de impacto e valor, né. Se não gerou impacto, não gerou valor, não Você faz pode ser facilmente sentido, substituível. facilmente substituído, né. Então como que eu construo jornadas que eu realmente consigo gerar impacto e valor nos meus clientes? Pô, incrível, né? Então, o que a gente está vendo aqui é que o papel do Chief Revenue Officer, muito além de ser o responsável por bater a meta do mês, ele também é aumentar o mercado endereçável que a empresa vai atuar. Ele tem que ser alguém que vai desenvolver as pessoas que estão ali dentro. É alguém que está preocupado com análise de dados, com inteligência da informação e está pensando como a inteligência artificial e de que novas formas eu vou conseguir melhorar a jornada do meu cliente para aumentar o lifetime value. Ou seja, o papel de fato é o chefe de venda, chefe de receita das companhias, é uma visão super holística e naturalmente cada vez mais empresas vão ter essa função aí no seu dia a dia. Muito bem, Marilena, estamos chegando aqui no nosso final. Quem quiser se conectar contigo, quem quiser conhecer o Grupo Tocato, agora é hora. Como que o pessoal faz para se conectar contigo? Ah, vamos lá, chegou esse É momento. o momento oficial do jabá do Vamos de Vendas. Vamos de vendas, vamos lá. Bom, acho que a rede LinkedIn é um ótimo canal para se conectarem comigo, podem me adicionar, mandar mensagens, eu procuro responder o mais rápido possível. A Tocato tem um site, tocato.com.br, Toccato, Tocato com 2 Cs, né, .com.br, então ali você também consegue encontrar todas as nossas soluções, e também a gente está presente em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, e cobertura aí dos mais recentes eventos e portfólio de produtos e serviços estão atualizados nas nossas redes também. Muito bom, obrigado. Foi super inspirador ter você com a gente aqui, ver uma liderança feminina no papel de Chief Revenue Officer, sendo referência aqui para muita gente, conteúdo muito válido, muito aplicável para quem já está numa cadeira de CRO, para quem está pensando em colocar isso na sua operação. E pessoal, como eu sempre digo nesse podcast e também lá na Pipe Lovers, o sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Então, por mais que você tenha assistido esse episódio até aqui, dizem que se você não tirar um print da tela e compartilhar nas suas redes sociais, você não aprende. Então não deixe de marcar a @zorrobrasil, @vamos de vendas podcast e também me marca lá, @gupagoto com 2 T's, para a gente saber o que vocês aprenderam nesse episódio que vocês vão colocar em prática a partir de amanhã. Combinado? Por hoje é só, nos vemos na próxima. É isso. Vamos de vendas. Tchau, tchau.